Olá, habitantes dessa redondeta chamada Terra e deste mundo chamado Brasil. Eu sou o Eric Ada e esse é mais um vídeo aqui no meu canal, pessoal. Sei que eu tenho andado um pouco sumido, mas como eu falei, eu vou fazer vídeos assim quando der, quando eu puder. E hoje, eu, como bom fã apaixonado por política, né, claro que eu gosto também da série Game of Thrones. Eu acho que pra quem gosta de política, né, a série mais que você se esbalda mais, assim, a série Game of Thrones, que é, né, sensacional. E nesse último episódio rolou ali uma trama bem interessante, uma conversa muito interessante ali entre o Varys e o Tyrion, que são aí dois conselheiros da rainha Daenerys. Antes da gente continuar, eu preciso alertar para quem ainda não viu o episódio, esse vídeo é cheio de spoiler, tá? Vou dar muitos spoilers, assim, não vai estragar a experiência, né, de você assistir o episódio, mas se você não gosta de saber nada da história, nada que aconteceu no episódio, eu recomendo você parar esse vídeo agora, assistir o episódio primeiro, depois você voltar e ver a minha análise aqui, porque ela vai se perdurar aí, que é bastante relevante para os tempos aí para frente. E essa conversa eu achei bastante interessante, né? E eu quero me aprofundar e principalmente relacionar um pouco mais dessa conversa entre os dois, dessa discussão assim, é uma discussão até um tanto quanto ética, né, entre os dois ali, e relacionar com o momento que a gente está vivendo no Brasil. Na verdade, não diria um momento, mas talvez a história brasileira, né? Mas antes da gente ir de fato para a nossa conversa, se você não é inscrito no canal, chegou aqui hoje, é um canal bem simples, é algo muito mais voltado para pro conteúdo de fato, né, pro que eu quero passar para vocês. Você vê que eu não tenho nem vinheta ainda, né, um canal que acabou de começar. Então, se você não é inscrito, se inscreva aí no canal. Aqui eu vou falar especificamente sobre política e sociedade, um pouco de filosofia aí também nesse meio. E já aproveita e deixa logo o botão de like no vídeo aí. Se no final você não gostar, você deixa o botão de não gostei, mas por favor comente os motivos de você não ter gostado, para que a gente possa melhorar aqui o conteúdo, né? E uma coisa muito interessante que eu vou reforçar aqui: a cada centena de inscritos que eu tiver, vou fazer um vídeo mais específico sobre um ponto do primeiro vídeo que eu lancei no canal, que é os 50 fatos sobre mim, que né, a galera ficou pedindo: ei, fala aí sobre ponto tal, fala mais sobre ponto tal, por que você não é monarquista mais, ou por que você é monarquista, ou por que você foi, enfim, várias outras coisas que tem ali. Para cada 100 inscritos, para cada centena de inscritos, eu vou fazer um vídeo comentando um ponto daquele. Ou seja, você não pode ter 50 vídeos mais para frente aí garantidos, né? Pois então, Game of Thrones. Game of Thrones está chegando no final, tivemos aí o nosso 4º episódio. E, claro, tem ali várias coisas agora que o tabuleiro está mais organizado ali para a guerra, né? A guerra principal ali entre a Daenerys, né, e a Cersei. E nesse intervalo aí ainda teve uma outra trama que a gente estava esperando acontecer, né? Mas enfim, ainda assim foi uma surpresa a forma que aconteceu, que é a entrada ali do Jon Snow como talvez alguém que possa cogitar pegar o trono. E nessa articulação aí do tabuleiro político, houve uma cena que foi ali mais pro meio, pro final ali do episódio, que eu achei muito interessante, que foi a conversa, né, sobre o que o Lord Tyrion e o Varys deveriam fazer, quem eles deveriam apoiar para assumir o trono, se seria aí o Jon Snow ou a Daenerys, né, já que a própria a rainha vem tendo, né, algumas posições que parecem ser um pouco mais tiranas, né, assim como o pai dela, e enfim. E algumas das ações que ela pretende fazer não são ações assim, que vão necessariamente ajudar o povo de Westeros, né? O povo tão sofrido ali, que precisa de um rei, que precisa de um líder, de um governante, né? De fato, que possa fazer alguma coisa para poder melhorar a vida deles. E aí, nessa conversa, rolou muita discussão assim, ética, né, sobre a questão de fidelidade, né, em quem você era fiel, se você é fiel a Daenerys
ou se você não tem essa fidelidade à rainha, ou se você é fiel ao reino, a um projeto de país. E aí eu consegui muito relacionar com o momento que a gente vive hoje no Brasil, com um momento assim de divisão, né? Na real, a gente tem aquelas pessoas hoje, né? Mais especificamente, mas esses nomes podem ser trocados por qualquer outro nome, tá? De políticos. Mas os nomes que a gente tem hoje se você não gosta de Bolsonaro, automaticamente você apoia Lula. Se você não gosta de Lula ou se você tem problemas com o que ele fez, automaticamente você apoia Bolsonaro e você gosta de Bolsonaro. E quem não se encaixa em nenhum dessas duas caixinhas é visto como isentão, né? Aquela coisa que é ruim, aquela coisa que é meio, né? E isso tem afetado de uma forma assim bem forte a vida de todos nós, né? Eu diria. Só trazendo mais um pouco de contexto sobre a série, assim, a gente viu a série se desenvolver, claro, baseado na rainha, na Daenerys, contando a história dela, né? Então a gente aprendeu a gostar dela, a gente criou esse afeto por ela, tudo que ela passou para ela chegar onde ela está hoje, né? E ela, claro, acredita que ela é a destinada, a pessoa que deve assumir o trono. E muitas pessoas também acreditam nisso, vendo tudo que ela passou e, claro, vendo a história do próprio país. E jurou lealdade, aqui vale destacar, jurou lealdade específica a ela. Por um outro lado, a gente tem esse outro personagem que é muito interessante. Muitas vezes a gente vê esse personagem até como um traidor durante a série, né? A série faz questão de mostrar ele assim, dessa forma, que é o Varys, né? Só que o Varys, ele é aquela pessoa que trabalhou para vários reis ao longo da história, né? E hoje ele tá ao lado da Daenerys, né, defendendo, pelo menos até agora, defendendo que ela é a pessoa boa para o reino, e ele sempre foi convicto, né, ao dizer que ele presta serviços para o reino e não para monarcas, porque monarcas vêm e vão, ele já serviu vários monarcas, mas ele está ali prestando serviço para o reino, independente de quem seja ela, desde que ela tenha um plano, independente de como ela seja, né? A verdade é essa, desde que ela tenha algo que vá acrescentar para o reino, que seja bom para o reino de uma forma geral, as pessoas, a população, ele é fiel a essa pessoa, mas ele é muito mais fiel ao reino, ao trono, que é o que ele sempre fala, né? E antes da conversa que me deu a ideia de fazer esse vídeo aqui, ela teve o Varys teve uma conversa com a Daenerys logo depois que ela perdeu o dragão dela e tal. E aí eles tiveram essa conversa e ela pergunta para ele, né, se ele acredita, né, porque ele diz para ela que o que ela pretende fazer de queimar toda aquela cidade com aquelas milhares de pessoas e matar milhares de pessoas para poder tirar Cersei do trono, e ele fala que aquilo é um erro, né? E ela pergunta para ele se ele acredita que ela está ali por uma razão, né? Se ela está ali pelo destino, se é o destino dela ser rainha. Então ela afirma que ela acredita que aquele é o destino, que aquele é a missão dela na Terra. Ela veio para ser rainha e ela veio para tirar os tiranos do poder, e ela vai fazer o que for preciso para que esses tiranos saiam do poder. E até é um contrassenso, né, já que ela está sendo tirana ao dizer e ao, né, querer fazer o que ela impor, o que ela quer fazer, né? Ela está sendo um tanto quanto tirana, né? Mas na mente dela, ela pode ser tirana desde que ela venha fazer o bem, que ela venha tirar os tiranos do poder. Essa aqui é muito claro aquela ideia, né, de que foi atribuída a Maquiavel, né, de que ele teria dito ou teria posto, enfim, as ideias dele seguiriam uma ideia de que os fins justificam os meios. Então, se os fins são bons, os meios para o qual você utiliza para poder chegar a isso não importa, né? E isso, na verdade, é muito perigoso. A gente viu isso pela nossa história, pela história do mundo, a gente viu agora pela história recente do Brasil, a gente está passando por isso, né? E assim, na real, pregar que essa ideia de destino, que tal pessoa é destinada para salvar o país ou para fazer aquilo, é algo extremamente perigoso, porque você tira aquela pessoa da humanidade, você cria um mito ao redor daquela pessoa, e ela passa a não ser mais um ser humano como qualquer outro. Ela passa a ser alguém
que precisa estar ali porque só ela estando ali que ela vai salvar de fato aquele país. Então assim, a gente não tem um projeto de país, a gente não tem políticas, mas a gente tem o político, né? Foi isso que eu falei, inclusive, lá no meu primeiro vídeo, que eu não defendo políticos, não defendo mais políticos, mas eu defendo políticas, né? Então, assim, se o político ele tem ideias, ele tem políticas a ser implementadas que vão ajudar o país, o que a gente precisa fazer é adequar aquelas políticas à realidade e se utilizar das políticas, porque o político passa, né? Mas se a gente coloca que alguém é destinado a estar no poder, e a gente viu muito isso nessa campanha, a gente viu muito isso inclusive na campanha do próprio presidente Bolsonaro, né? Quantos pastores e quantos religiosos não colocou que ele era destinado a salvar o Brasil da ameaça socialista, da ameaça comunista, da ameaça da lua, sei lá de quê, dessas conspirações malucas que esses caras inventaram aí, né? E aí, assim, muitas pessoas de fato acreditam que ele veio para salvar a gente da corrupção, que ele está destinado a isso, está destinado àquilo outro, e claro que a realidade vai mostrar que não é bem assim, né? Mas isso é perigoso porque você cria uma espécie de idolatria sobre aquela pessoa, né? E não sobre de fato que ela tá ali para fazer ou não. Inclusive, já partindo para a conversa do Varys com o Tyrion, o próprio Varys começa dizendo que todos os reis, todos os monarcas a quem ele serviu, todos eles diziam a mesma coisa, que eles estavam ali porque eles eram destinados a estar ali. E, gente, quantas vezes a gente já viu isso na história da humanidade? A gente pode citar Hitler, a gente pode citar o próprio Geisel aqui no Brasil, a gente pode citar o próprio Getúlio Vargas aqui no Brasil, sabe? A gente pode citar vários ditadores ao redor do mundo, né? A gente pode citar Maduro na Venezuela. Quantas vezes Maduro não fala isso, que ele tá lá porque ele é destinado a livrar a Venezuela da tirania capitalista norte-americana e blá blá blá, aquele monte de baboseira. Então assim, quando você coloca, isso é extremamente perigoso, essa questão de você ser destinado a ataque, não sei o que, é extremamente perigoso porque você passa a colocar sua lealdade nas pessoas e não no projeto de país que você mesmo quer. Muitas vezes você vai defender um projeto de país e você acaba não sendo fiel ao seu projeto, ao que você acredita que é melhor para o seu país. Ok, vou dar um exemplo mais concreto no país, ao que está acontecendo atualmente, né? Uma deputada federal que ganhou muito destaque ultimamente, né? Foi a deputada Tabata Amaral, que é deputada por São Paulo, né, pelo PDT de São Paulo, né, meu partido de Ciro Gomes. Ela ganhou muito destaque por ter dado aquela surra intelectual no Vélez, né, o ex-ministro da Educação, e aquilo praticamente levou o ministro a ser demitido, né? E nessa dicotomia burra e perturbada que a gente vive atualmente no país, automaticamente ela foi colocada como alguém que seria de esquerda, né? E aquilo virou um rebuliço, todo mundo começou a aplaudir e tal. Acontece que mais recentemente descobriram que ela era a favor da reforma da Previdência. E aí automaticamente aquelas pessoas que aplaudiram ela, que fizeram com que ela ganhasse essa notoriedade toda, começaram a dizer que ela não era tão de esquerda assim, e aí começaram a xingar qualquer coisa que ela fizesse, começaram a dizer que ela era uma fraude, parará, pererê, caixinha de fósforo, né? Sendo que ela entrou para o Congresso com uma única bandeira, que era a bandeira da educação. Essa é a luta da vida dela, sempre foi, não é de agora, né? E ela mesma fala que ela é uma militante pela educação, que agora está no Congresso. E aí, agora, do nada, assim, ela virou alguém que deve ser atacada por essas pessoas que dizem defender a educação e parará, caixinha de fósforo. Simplesmente porque ela defendeu aquele projeto que veio da pessoa do presidente. E aí você não pode defender nada que vem dessa pessoa, que automaticamente você, né, vira, sei lá, qualquer coisa, alguém a ser combatida. Sendo que, na real, ela mesma tentou explicar várias vezes depois que ela defende uma reforma da Previdência, não necessariamente aquela reforma. Mas o estrago já estava feito e agora qualquer coisa que ela venha dizer, né, já está ligada à pessoa e não mais ao projeto. Por mais que ela defenda a educação, por mais que ela
né, agora esteja batendo de frente com esse novo ministro maluco aí que está cortando verbas da educação. Por mais que ela faça qualquer coisa, agora ela está vinculada a alguém que defende a reforma da Previdência e aí ninguém mais vai querer ouvir. Quer dizer, as pessoas não estão preocupadas com o projeto, estão preocupadas com outras pessoas. As coisas não andam dessa forma, né? E só para eu poder concluir aqui, na real, essa discussão inteira aí entre o Tyrion e o Varys, que me fez pensar muito nisso, na real eu vejo essa discussão como uma discussão mais interna nossa, assim, uma discussão de cada um, onde você, por mais que você tenha defendido um certo político naquela campanha e tal, tudo mais, você se sente compelido a acreditar que ele esteja fazendo alguma coisa boa ou que ele vá fazer alguma coisa boa, por mais que ele esteja fazendo a merda. E aí você começa nessa sua briga interna, né? Você tem a sua parte que é mais Tyrion, que é a parte que votou naquela pessoa, que quer que aquela pessoa faça uma coisa boa, e para isso você acaba fechando os olhos para as coisas ruins, porque você é fiel à pessoa e não ao projeto da pessoa ou à coisa que a pessoa esteja fazendo. E você tem o seu lado Varys, né? Que é o lado que defende o seu país, que defende os projetos que serão feitos para o seu país, independente da pessoa. Se você votou naquela pessoa e ela fez merda, como o Varys se confiou na rainha e agora tá vendo que ela tá fazendo merda, você viu que a pessoa tá fazendo merda, você vai cobrar e você vai simplesmente parar de necessariamente seguir aquela pessoa, porque ela já não está mais seguindo aquele plano que ela prometeu, que ela apareceu que iria cumprir. Então você tem muito essa dualidade interna aí, nessa sua briga interna, que é normal, né, na verdade, e muito mais importa em qual lado que a gente vai deixar vencer dentro da gente, nas nossas discussões, né? É o lado do Tyrion, que é fiel às pessoas, ou é o lado do Varys, que é fiel ao país, ao projeto que você tem de políticas para o seu estado. É isso que eu vim trazer aqui para vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa discussão. Isso aqui, de fato, é para ser uma discussão. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acham. Se vocês viram essa cena, se vocês tem alguma coisa que vocês repararam que eu não coloquei aqui, que eu não falei. Se tiver, por favor, deixa aí nos comentários que eu vou ficar muito feliz em responder. E, enfim, para a gente manter essa discussão aí. Um beijo no coração de vocês, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo e vamos ver esse final de GOT aí, porque eu tô bem ansioso pro final. Beijo e tchau.